pelo louvor, que está uma bênção. Amados, estamos aqui para mais um culto, amém? E é uma alegria muito grande poder estar neste lugar, poder participar, receber, ser abençoado. Para quem acha que pregador vem aqui para abençoar, se engana, viu? Quem trabalha, quem prega, quem ministra, quem louva, é o primeiro, assim como um padeiro que é o primeiro que pode, assim queira, né, provar do pão, assim é quem está também na presença do Senhor, no altar do Senhor, né? Ele costuma ser o primeiro a se alimentar, e eu já me sinto muito agraciado por Deus nesse início de culto, muito alegre porque vejo mais uma obra do Senhor caminhando. Quando eu digo caminhando, existem muitas igrejas que você pode estar lembrando nessa hora, que tem aí multidões de pessoas, e talvez não estejam caminhando na forma como eu estou falando aqui, né? Porque caminhar com Deus é bem mais do que se aglomerar em um lugar. Caminhar com Deus é ter uma comunhão, é ter uma conexão com Ele, amém? Vamos dar uma olhadazinha em Gênesis capítulo 1, por favor. Se você estiver aí com sua Bíblia, vai em Gênesis capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus, aleluias, louvado seja Deus. Se você quiser um tema para o que a gente pensa em falar hoje, consciência da presença. Amém. Talvez mais algumas traduções, mas pegue essas duas palavras, consciência da presença. Amém? Gênesis 1 e versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou estava, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão. E assim foi. E aí, se nós seguirmos lendo aqui, você vai ver que Deus vai trabalhando sempre nesta mesma tecla, como se você tivesse assim um computador, um sistema, e você só precisasse teclar uma vez: haja luz, e houve luz. E haja, e houve. E haja, e houve. E haja saúde. E haja dinheiro no seu bolso. E haja alegria no seu coração, e haja paz, e haja mover, e haja poder, e haja unção, e haja graça, e haja o que você quer que venha a haver, estando isso de acordo com o projeto e o plano de Deus, com os princípios da palavra. Amém? Apenas uma tecla, apenas uma ação, apenas uma palavra. E o resultado desta única palavra, haja, é estarrecedor. Amém? É assustador. É maravilhoso. É tremendo. O que nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, aí em diante, o relato começa nos retratando um caos, onde era sem forma e vazio, né? Estava sem forma e vazia a terra, né? Tudo que hoje você vê, tudo que está à sua frente, toda a natureza, todas as árvores, todos os animais, todo esse contexto que nós podemos contemplar e que é bonito, né? E que é maravilhoso, e que é magnífico, a gente olha e contempla aí a glória de Deus e sabe que não foi obra de homem, porque se você pegar um carrinho de mão e tentar fazer um monte, né?
você vai trabalhar muito para fazer um morrinho assim, né? Se você começar, por exemplo, ver aí nessas grandes estruturas, que talvez você já tenha visto algum shopping, por exemplo, né? Eles chegam, pegam um terreno baixo e eles aterram. E às vezes a altura que eles têm que aterrar é tipo 1,20 m, 1,5 m, mas por uma extensão assim longa, né? Tipo de uns 4.000 metros quadrados, e haja caçamba, e haja caminhão, e haja carro chegando, e haja máquina espalhando, e haja rolo compressor, né? Compactando, até que uma hora eles têm uma superfície tão tranquila, tão normal. Só no Eusébio, por exemplo, o shopping do Eusébio foi aterrado uma lagoa que tinha lá, que eu conhecia, inclusive, e aterraram toda uma extensão, e hoje você vê, mudou nada, está tudo no nível da terra. Mas foi meses de trabalho carregando material para poder encher. Deus fez isso só numa palavra: haja. Isso e muito mais do que você possa imaginar. Amém? O que eu gostaria então de trazer nesta noite para a gente? Vamos lá em Jeremias. Aleluias. Vamos um pouquinho mais. Jeremias, não é Jeremias, Ezequiel 37. Ezequiel, por favor. Aleluias. O Senhor é bom. Ezequiel 37. Versículo 3. E me disse, isso Ezequiel falando, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Ezequiel está diante de uma situação que não é exatamente um caos como aquele lá do início, mas é também uma situação de dificuldades, né? Ele vê um vale de ossos secos. Ele vê uma destruição, um deserto, uma coisa horrível, né? E ele, observando esse cenário, ele ouve uma pergunta de Deus. E ele diz: filho do homem, estes ossos podem reviver? E o Ezequiel tem, digamos assim, a falta de educação, a falta de atitude. Eu não apoio, e Deus também não apoiou a ação dele. Em vez de ele dizer pode, em vez de ele dar uma resposta, em vez de ele dizer: Senhor, que nem disse Isaías, eis-me aqui, o que podemos fazer? Né? Ele tentou escapar da responsabilidade. Ele tentou fugir, né, da raia, como diz. Ele tentou sair de ladinho. E ele disse: Senhor, tu sabes. Jogou a peteca de volta. E o que é que Deus fez com ele? Deus disse: não, eu sei. É como se ele: não, eu sei. Eu estou querendo saber o que você acha, porque da minha parte, eu sei o que é possível. Claro que Deus sabia, né? E o Ezequiel sabia que Deus tinha poder para fazer os ossos reviverem. Mas Deus queria justamente mostrar para Ezequiel que, neste caso, era ele, Ezequiel, quem tinha que ter uma atitude de imitador de Deus. Amém? Deus agora esperava de Ezequiel que ele usasse a sua boca, a sua autoridade de profeta, para ordenar aqueles ossos que eles revivessem. E não era nada tão fácil, irmãos. Nós aqui, a gente comentando de Ezequiel, talvez a gente, né, dá para até dizer que o Ezequiel, como eu disse agora, o Ezequiel tentou fugir e tal. Mas observando bem o que ele viu ossos espalhados, ele viu uma coisa muito difícil, né? Um cenário muito difícil. Não era apenas um esqueleto. Se fosse uma pessoa morta, somente morta, mas toda a musculatura ainda lá, imagine que de repente você se encontra com alguém que acabou de inspirar, morreu. E Deus trata no seu ouvido e ele diz: meu filho, esta pessoa pode reviver? Você tinha algumas vantagens em relação a Ezequiel? Teria. Porque você está vendo músculos,
Você está vendo o corpo, você está vendo a pele, ainda não está podre, não está como Lázaro com 4 dias, né? Ainda está ali na sua frente. A única coisa que precisa é o espírito de vida voltar e o corpo retomar a sua caminhada, né? Mesmo assim, não é tão fácil para mim e você responder isso a Deus e dizer, pode, Senhor, vamos orar agora e Ele vai levantar. Muito embora, mesmo não sendo muito fácil, se você tem certeza que foi Deus quem falou contigo, a resposta deve ser positiva. Amém? Ezequiel não tem dúvidas que é Deus falando com ele. Está dizendo, foi Deus que falou. E mesmo assim ele tem timidez em dar uma resposta afirmativa. E ele tenta devolver para Deus a peteca, mas Deus devolve de volta e diz, não, você profetiza sobre estes ossos e ordena a eles que ouçam a minha palavra. Amém? E ordena aos ossos que ouçam. Às vezes Deus fala coisas, irmãos, que para a mente humana parece, não é? Poxa vida, loucura. Como é que eu falaria para esse violão? Violão, ouça a palavra de Deus. Ele não tem ouvidos. A minha mente natural rapidamente me carrega para esse lado. O violão não me ouve, do mesmo jeito. Como eu falaria de repente para um caroço que havia aqui no meu braço, no meu pulso, tamanho de uma cajá mais ou menos, e eu andava com esse caroço para lá e para cá, doía, e eu pensava em fazer cirurgia, tinha medo de ir no médico, e ele cortar e eu morrer, porque eu pensava, poxa, logo no pulso, já ouvi falar que quem corta os pulsos morre. E eu ficava, no início da minha fé, e eu ficava lutando com esse caroço. E eu pensava, como que eu ordenaria para esse caroço? Caroço, ouça a palavra. Ele não sabe ouvir, não tem ouvidos. É isso que a minha mente natural me levava a imaginar. Até encontrar com um homem de Deus, que fez uma oração, e eu nem senti, nem sabia que fui curado. Na hora ele pediu testemunho, perguntou alguém se tinha sido curado, e alguns testemunharam, e eu lá olhando, vendo todo mundo ser curado. Quando eu chego em casa, que a minha mãe comentando comigo de um outro assunto, e eu disse, não, mas Deus é bom, Ele faz e tal, Ele só falta tirar esse caroço. Zerado. Aí eu, oxe, saiu. Nem para testemunhar na igreja, eu não testemunhei, porque eu fui ver quando eu cheguei em casa. Mas saiu, porque alguém entendeu, e eu havia lido um livro desse pregador, que dizia que você tinha que ter coragem de falar, mesmo com alguém que aparentemente não tem vida, como um objeto, porque por trás daquela ilegalidade existe alguém que tem ouvidos. Por trás daquela normalidade, daquela anomalia, existe um espírito que tem ouvidos. E é o que aconteceu com o caso do caroço. Amém? E o Ezequiel, ele agora foi desafiado por Deus a falar com os ossos. E a dizer aos ossos uma ordem específica. Ossos secos, ouçam a palavra do meu Deus. Amém? Amém? Em Mateus capítulo 4, louvado seja Deus, existe um outro ponto que eu quero levar você até lá para a gente ir chegando mais ou menos aonde eu imagino que é necessário para a gente tirar alguns resultados daqui, amém? Mateus capítulo 4. Louvado seja Deus. 4:6. E disse-lhe, se tu és... 4:6, eu estou lendo, de Mateus. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui nós estamos diante, já do Novo Testamento, né, diante da pessoa de Jesus. E ele está no início do seu ministério, ele foi batizado por João, foi para o deserto, está sendo tentado. E uma dessas tentações é essa que eu acabei de ler para você. Ele sugere que Jesus se lance do pináculo do templo, e assim como está escrito, os anjos irão segurá-lo e ele não irá morrer. E Jesus responde que
A palavra também diz que ele não deve tentar o Senhor Deus. Amém? Mas qual é a lição que cabe na nossa mensagem aqui? Satanás, ele tenta Jesus, ele tenta encaixar um golpe. Sabe quando dois lutadores estão no ringue, eles estão ali tentando achar uma brecha para